Você pode abrir sua Bíblia em Lucas 24, 13. Vamos ler aqui só alguns versículos. Eu lhe digo que essa palavra vai ser na medida. É uma palavra que Deus trouxe no meu coração. E eu creio que é uma palavra muito oportuna para o tempo que nós estamos vivendo. E na sequência eu vou falar o tema para você, tá bom? Lucas 24, versículo 13. Amém? Diz assim, até o 21. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Amém? Continuando agora em Mateus 26, 56. Aí depois você pode deixar em Lucas, voltando um pouquinho. Mateus 26, 56. Amém? Mateus 26, 56. Eu acho que o capítulo 26, eu acho que é o que tem mais versículos do livro de Mateus. São 75 versículos. Versículo 56, que diz assim: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Amém? Podem sentar, queridos, fiquem à vontade, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos essa palavra, esse momento de meditação, esse momento, Pai, de ministração nas Tuas mãos. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que a nossa mente, os nossos olhos, o nosso espírito esteja agora, Senhor, submisso ao comando, ao direcionamento da Tua palavra, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa falar de uma forma especial. Que o Senhor possa nos alimentar, que o Senhor possa nos levantar, que o Senhor possa fazer, mais uma vez, Pai, em nossas vidas, aquilo que só o Senhor sabe fazer. Pai, nós colocamos agora a nossa confiança plena no Senhor. Pai, que o medo, a angústia, a aflição batem em retirada, Senhor. E que o Teu Espírito Santo nos tome nesse momento, para a Tua glória e para o Teu louvor. Só quem crê, diga amém. Amém, queridos. O tema dessa palavra, diga comigo bem assim: decepcionados com Jesus. Você pode repetir? Decepcionados com Jesus Cristo.
Amém? Eu acredito, irmãos, sem sombra de dúvida, que muitas vezes a gente esfria na presença de Deus. A gente, assim, até vem para o culto, a gente até fala de Jesus, e a gente ama Jesus. A gente ama, não tenha dúvida disso. Mas, às vezes, nós não percebemos que nós nos decepcionamos com Jesus sem perceber. E quando a gente se decepciona com o Senhor, a gente dá uma esfriada. Claro que se alguém perguntar para nós amamos o Senhor. Né? Claro, nós temos a nossa fé, nos chamamos até de cristãos. Mas, obrigado, filho. Mas no fundo nós estamos decepcionados. E como que essa decepção ela vai ser manifestada? Ela se manifesta em esfriamento espiritual. Assim, as coisas do nosso dia a dia, da nossa rotina, elas nos envolvem tanto, que nós não conseguimos, assim, de fato, orar realmente. Não temos uma vida de qualidade, de oração. Nós não temos uma vida de qualidade de oração, de meditação. E assim, os problemas vão tomando realmente a nossa vida. Sabe, as coisas vão, assim, nos envolvendo de tal forma que a gente fica até abatido às vezes. Chega, assim, às vezes, triste no culto. A gente fica com raiva, às vezes, um do outro, às vezes, né? Ficamos magoados, ficamos entristecidos, rancorosos. A gente coloca a culpa no outro. Aí uma hora o problema já é a igreja, o problema já é o irmão, o problema, sabe, é a família. E a gente se sente meio perdido, né? Essa é a verdade. Embora a gente não verbaliza muitas vezes a gente não fala assim, né? Verbaliza, claro. Mas a gente sente que alguma coisa não está bem, né? A gente sente que alguma coisa não está bem. E eu meditando nessa palavra, é isso que eu quero trazer uma forma breve aqui para a nossa vida, sobre essa decepção que sentimos muitas vezes ao servir o Senhor. Mas apóstolo, existe isso? Existe. Eu vou mostrar, provar na Bíblia como existe pessoas que se decepcionaram com Deus. Mas eu vou te mostrar também nessa noite aonde que está a nossa decepção com Deus. Como é que acontece essa decepção? Provérbios capítulo 3, versículo 8 ao 10, está escrito assim: honra o Senhor com a primícia de toda a tua renda. Não é isso que está escrito? O que mais que diz a palavra? E encherão de trigo, de quê? Trigo, né? E os lagares, né, serão do mosto, serão isso, do mosto, alguns, né, transbordarão. Beleza. Aí, preste atenção, para você entender algo muito importante. Se você entender isso, você já está entendendo um pouquinho a palavra de hoje. Quando, por exemplo, eu dou o dízimo, eu dou uma oferta, eu falei até sábado, isso aqui eu quero reforçar. O que me motiva para mim realmente contribuir, eu não falo só de dízimo, mas eu vou dar o exemplo do dízimo, mas não vou falar só sobre dízimo, porque a gente pode ajudar de N formas, né? A obra também. Ou, né, a cooperar, né, no reino. Mas vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui do dízimo que fica mais fácil de entender. Quando eu dou a minha contribuição ao Senhor, lá no meu coração, o que tem que me motivar é a honra. É a honra. E o que é honra no hebraico? É dar peso, dar um peso de reconhecimento de alguém que está numa posição. Eu estou parafraseando aqui a interpretação do significado de honra. Por que a gente honra os nossos pais? Porque eles estão numa posição. Por que nós honramos os líderes? Porque eles estão numa posição. E Deus é a mesma coisa. Porque quando eu honro, eu estou entendendo que tudo que eu tenho, irmãos, por isso que eu falei que a porta que Deus abriu, né, para mim ali, para o Evangelho da Casa, é Deus, irmão, não tenha dúvida disso. Vai vir algumas dúvidas, mas eu tenho que olhar também, poxa, mas é Deus que está abrindo essa porta. Eu tenho que crer nisso. E Ele está me honrando. Então, quando Deus me abençoa, eu sinto no coração em abençoar, porque Ele já me abençoou primeiro. Mas é aqui que tem a revelação. Muita gente, quando dá o dízimo, ele não dá pela primeira explicação que está em Provérbios capítulo 3, versículo 8, honra o Senhor. Ele dá pela segunda parte, encherão, né? Aí que vem a frustração e a decepção.
ele começa a dizimar o mês, ele dizima o segundo, dizima o terceiro, o que acontece? Rapaz, está faltando dinheiro. Vou dar mais o dízimo, não. Aí ele para de dar o dízimo. Porque na cabeça dele é assim, eu ganho R$1.000. Eu dei meu dízimo que foi 100, suponhamos, né? Mas no mês seguinte, não tem 2.000, ainda tem 1.000. Aí vem o terceiro mês, na cabeça dele, não, mas está escrito lá que transbordarão. Só que ele passa o primeiro mês, meu evangelista, vem o terceiro, só que não dobra, continua o ano todinho, todo mês, 1.000. Cadê essa promessa? Deus pode dobrar o salário? Pode, claro que Deus pode. Mas só que a palavra nunca disse isso. Aonde que está escrito que ele vai dobrar teu salário? Aqui que está a decepção. Só que a pessoa não entende que o transbordar é assim, ó. Às vezes você pega uma carona com alguém. Aquele valor você não está pagando. Você está indo de carona. Você está economizando. Porque se você fosse pagar Uber, você não ia usar dinheiro? Iria. Está ganhando. Ou às vezes alguém pagou o teu Uber. Você não usou dinheiro, alguém está te abençoando. Isso é transbordar os teus lagares. Você não vai dizer, quanto que está um tambaqui? Não, vou colocar. Rapaz, isso é da feira, meu amigo. Isso é da feira, isso aí sabe. Pode perguntar, né? 6 pinheiros, minha pastora, quanto é que é? Mas é o tambaqui, né? É o tambaqui, né? O Ruelozinho. Olha aí, ó. Aí você, ó, quem vai pegar aqui, ó, segunda-feira, ó, não vai pagar. Meu irmão, não me entenda mal. Não tô jogando. Não, amém? Não tô julgando, só tô dando aqui um exemplo. Quem vai pegar aí o pastor Denis, ninguém colocou a gasolina pra gente. Outra coisa, o nosso tempo, o tempo que o pastor está dispondo, aí a pessoa pega o peixe. Ela vai, tudo é um peixe, mas é uma bênção. Você não está usando R$50 e nem pagando a gasolina para alguém pegar o peixe. Não está transbordando os teus celeiros. E, cara, o povo não percebe como Deus trabalha. Levanta a mão. Hoje é domingo. Primeiro dia da semana. Semana passada, levanta a mão. Quem viu um livramento de Deus no trânsito? Levanta a mão. Rapaz, eu tive um livramento. Levanta a mão. Eu acho que todo dia, acho que o Daniel estava aqui sábado, né, falando sobre isso, o Daniel falou, primeiro levanta a mão. Isso é o transbordar de Deus. A irmã Kátia, ela caiu, não foi, filha, de moto. Ela teve um golpe 3 vezes. 3 vezes, filha. Na mesma semana, ela pegou um golpe e fez no joelho. Mas, amém. Mas ela não podia ter perdido, que Deus o livre, um dedo, alguma coisa. Teria. Meu irmão que cai de moto, meu irmão. Mas, vamos lá, Deus não deu o suporte para você? Livramento. Isso é transbordar, irmão. Aí a pessoa, ela pega. Pode falar. Na rua? Ó. Esses dias, um mês atrás, a diaconisa Kelly, um senhor bateu ela. Diaconisa Kelly. É verdade? Não, meu irmão, isso são os livramentos de Deus. A diaconisa Kelly, tantos que estão aqui. Ah, pode, eu estou doente. Mas você tem um médico, está cuidando. Vai lá, meu irmão. Transbordar de morro os teus lagares. Aí o que acontece? Quando a pessoa ela não entende isso, aí ela se frustra com o Senhor. Ela não verbaliza, talvez ela nem percebe isso, mas ela não vem mais para o culto. Ela não vem mais, ela não vai mais para o NEF. Ela vem pela misericórdia só no domingo e olhe. E olhe. Só que se a pessoa entender a parte inicial do versículo, honra o Senhor, aí é diferente. Aí que você separa, irmão, os discípulos da multidão. Quem entende isso sabe que Deus não falha contigo. Eu estou lhe dizendo, irmãos.
Irmão, eu fecho essa igreja, eu deixo de ser presidente desse ministério, vou viver minha vida secular. Se Deus não fizer alguma coisa na tua vida, porque Ele faz todo dia. A gente que não consegue ver. Eu vou rir, mas se tu é crente, tu vai para onde, criatura? Os braços do Pai. Porque qual é o destino do cristão, minha pastora Luzenilda? É estar com Cristo, que é incomparavelmente. Paulo usa um advérbio, irmãos, de intensidade, que eu nunca vi nem na língua portuguesa. Quem tem lá a lista dos advérbios na língua portuguesa, de modo, intensidade, intensidade. Todo que termina em mente é advérbio de intensidade. Incomparavelmente melhor. Amém? Aí a gente fica chorando para quem partiu, meu irmão, se tu souber que ele está bem. Estou sendo sincero. O nosso apóstolo foi recebido por anjo, meu irmão, um tapete vermelho, meu amigo. Tu pensa que ele estava sentindo dor? Não, ele já sabia que era o momento dele foi recebido com honras, irmãos. Ele iniciou a caminhada como pastor e terminou como pastor, irmãos. O homem tinha uma mente brilhante, irmão. Nosso apóstolo era super dotado, tá? Ser sincero para vocês. Um homem que esse mundo não era digno, irmãos. Homens que esse mundo não era digno. Quem está entendendo? Foi fiel até o último momento. O mistério de Deus trouxe ele do Rio de Janeiro para a última missão. Ah, meu irmão, era o chamado dele, como é o meu, é o seu, como servo de Deus. Quem está entendendo? Então, nessa noite eu quero muito, irmão, do fundo do meu coração, se você entender, a gente encerra até a palavra por aqui, se você entender isso. Você não pode entender uma coisa que Jesus não está dizendo, que o Senhor não está dizendo. Eu li esse texto de Lucas 24, 13 e 21 e Mateus 26, 56, né? 24, 26, 56. Que fala o quê? Por que os apóstolos foram embora quando Jesus morreu na cruz? Por que eles foram embora? Porque eles imaginavam que Jesus ia entrar em Jerusalém como rei e tocar o terror, irmãos, o Império Romano. Tanto é que a mãe de Tiago e João, ei, quando tu for reinar, eu quero os dois do teu lado. Só um pedido, mestre. Mulher, tu não sabe o que está pedindo. Eu estou indo para Jerusalém, você entregue, você crucificado. Não, Senhor! Pedro pulou logo, não foi? Ah, tá, aqui está molhando. Aí, não, Senhor, tem pena de ti. Ô Pedro, arreda de Satanás. Para longe, não cogita das coisas de Deus. A frustração é porque nós não estamos entendendo o Evangelho. O que aconteceu? Eles foram embora. Ficou só Jesus lá. Todos traíram, irmãos. Olha só, Judas. A negação é uma traição. O povo nunca explicou isso direito. Judas traiu, foi a maior traição, mas todos traíram. Se você é casado, teu marido sai fora. Ele te traiu, abandonou a família. Ou vice-versa. Não vou falar de uma grande igreja em Manaus, irmão. Para começar a ser a bênção realmente, como era no altar. Né? Ele chegou em casa, a mulher vazou. Vazou. Estou lhe falando. Aí agora. E deixou o menino ainda. O filho. Aliás, o filho e a filha. Deixou o filho e a filha. Aí ele ficou por ali e casou novamente agora. Mas a igreja apoiou. Se a igreja apoiou, eu acredito que tinha algum testemunho, né? Eu acredito. Mas enfim, só que lá nos quatro paredes quem sabe. Mas enfim, não estou julgando não, hein? Estou falando que aconteceu. Como acontece também de homens saírem fora. É ou não é uma traição? É uma traição. Você tinha uma aliança. Então, o que eu queria passar para você com essa palavra hoje, que Deus tem dado no meu coração, é como está o nosso entendimento com relação à palavra. Porque todos, irmãos, nós que servimos a Deus, nós vamos passar lutas, não tem para onde correr. Claro que não é só luta, né, irmãos? Mas aí nós temos que entender que a luta faz parte. Só que olha como Jesus é lindo, irmãos, olha como Jesus é lindo.
Quando os apóstolos saíram fora, ele falou assim, eu vou restaurar eles. Chegou assim, quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou se Pedro amava ele? A mesma boca que negou 3 vezes, a mesma boca que afirmou o seu amor por 3 vezes também. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu cuida, Pedro. Né? Aí Pedro preocupado com o João, né? E o João? E Pedro falou assim, olha, tu vai, Pedro, tu faz tudo que tu queria, Pedro, mas agora, Pedro, tu vai seguir outro caminho, eu vou te mostrar o caminho. E João, olha, não te preocupa com outra criatura. Né? Deixa João comigo, eu estou tratando de cada um. Então, o que acontece com os discípulos ali? Eles criam uma expectativa que não existe. Diga para o seu irmão assim, não cria uma expectativa que não existe. Deus pode multiplicar o dobro do teu salário? Pode, Ele pode. Mas se Ele não fizer, irmãos, eu digo uma coisa, você não vai ficar desamparado. Você não vai. Apóstolo, eu moro alugado, meu irmão, te prepara que o próximo passo é a chave da tua casa. Estou lhe dizendo. Apóstolo, mas faz tanto tempo, apóstolo, eu até já desencanei essa promessa. Não desencana, porque vai chegar. Quem está entendendo? Ah, apóstolo, faz 2 anos. Ô, meu irmão, 2 anos já tá... Não, calma, irmão. Também tu quer demais. Também tu não quer um Deus, né? Tu quer um gênio da lâmpada, né? Que quer... É aí que é a situação. Nós criamos expectativas, né, que não existem. Então, outra coisa, muitas vezes nós queremos ouvir, queridos, apenas aquilo que aparentemente vai bater com aquilo que eu estou criando expectativa. Então diga assim, eu não posso ter uma audição seletiva, diga. Eu não posso ter uma audição, amém? E eu não posso também fugir, irmãos, diga, eu não posso fugir. Usando a fuga, diga assim, eu não posso usar a fuga, melhor dizendo, não posso usar a fuga, que é fugir, como uma resposta. Diga, eu não posso fazer uma fuga, encarar uma fuga, né, como uma resposta. Amém? Então, diga assim, não podemos criar uma imagem que Jesus não criou. Porque se acontecer, irmãos, a decepção, ela é certa. Poxa, mas eu li tanta palavra, não aconteceu nada. Será? Poxa, eu orei tanto, mas não aconteceu. Será mesmo? Ou você não está querendo enxergar o que Deus está fazendo? Ah, mas eu estou passando por uma situação difícil. Sim, mas Ele está contigo. Tem um propósito. Não é isso? Bom, tem algumas pessoas nas Escrituras, como por exemplo João Batista. Ele teve uma perspectiva frustrada? Teve. O que João Batista imaginava? João Batista vai mandar perguntar, né? Ei, pergunta se esse quem estava esperando. Irmão, João Batista foi perguntar. Aí Jesus fala assim, fale para João Batista que os cegos vêm. Os mudos falam. Os surdos ouvem. Os aleijados andam. E aos pobres é pregado o reino dos céus. Cego, mas não era assim que eu achava, não. Foi assim? Mas Jesus deu a resposta certa. Foi, mas João, tu que entendeu errado, João. E João Batista. É ou não é fácil se frustrar com Jesus? Aí, irmãos, que o negócio vai criando. Mas eu vou te explicar o que acontece no final de tudo isso aqui. Pedro, irmãos, ele ficou meio triste porque ele falou, mas eu vou morrer. Tipo assim, eu vou morrer, mestre. Aí, Pedro, eu estou contigo, Pedro. Mas João, não se preocupa com João. Como tipo assim, poxa, eu vou morrer, João não vai. É o que aconteceu, Pedro foi tirado de cabeça para baixo. Por isso que lá no trono, onde senta o Papa, se você observar, tem um desenho de uma cruz de cabeça para baixo, é uma lista preta e um traço aqui, de cabeça para baixo. O pessoal fala que é o símbolo satânico, porque o símbolo do satanismo realmente é uma cruz de cabeça para baixo. Mas não é por conta disso, irmão, não tem nada a ver com isso. Isso é uma referência à crucificação de Pedro. Amém? Não vai pegar tudo que você vê de cima e dizer que é do satânico. Não é. Porque lá nas questões ali de ocultismo, até a Bíblia tem lá dentro. Eles levam. É porque o diabo ele quer distorcer tudo que é divino e se apropriar, né?
C.S. Lewis, um dos maiores filósofos cristãos, ele escreveu um livro chamado Anatomia de uma Dor. Eu estou tentando chegar na metade do livro, eu li uma ou duas páginas quando eu posso ali, mas é muito interessante esse livro, porque ele sofreu um grande impacto emocional, assim, algo muito terrível. Ele era apaixonado pela esposa, evidentemente, e ela faleceu. E foi uma mulher que foi, assim, fantástica na vida dele. E aí, irmãos, ele tinha escrito um livro antes que falava sobre as dificuldades da vida, por que acontecem coisas ruins com as pessoas. Só que a anatomia de uma dor, uma coisa é você falar de fora da dor, né? Outra coisa é você estar na dor. Isso é não é anador, não, irmão. Está passando pela dor, fica melhor. Passando pela dor. Então, aí é diferente. Aí ele foi falar de alguém que está vivendo a dor. Só que ele usa um codinome, ele não usa o seu nome. Ele começa a falar, irmãos, como é difícil lidar realmente com o luto. Imagina os anos de casado, cônjuge. E os psicólogos dizem que cada tempo é o luto. Mais tempo é o luto. Por exemplo, assim, ele faz essa proporção, né? Por exemplo, se você ficou 10 anos casado, é pelo menos 1 ano de luto. Ou 2 anos. E assim vai. A pessoa sofre casar. Então, é isso. E aí, irmãos, nesse livro, o que ele vai entender? Eu até fiz uma anotação aqui, muito importante. O que ele vai entender aqui nesse livro? O que ele vai trazer uma grande lição? Ele fala o seguinte: para Deus se revelar a nós verdadeiramente, Ele vai nos despedaçar primeiro. Por incrível que pareça. Ele vai nos quebrar todinho. Mas não é quebrar assim que Ele vai te jogar, te pisar, não é isso. Não pense assim, irmão. Ele vai permitir muitas vezes alguma coisa muito forte a gente passar, para que a gente saia da decepção e encare realmente quem Deus é. O pastor Luciano contou o testemunho dela aqui tremendo. Nunca aconteceu nada assim grave com essa pastora, assim, né, com ela fisicamente, mas ela correu risco, irmãos, até de ficar com uma grave lesão no pé, né, pastor? Ela quebrou o tornozelo da pastora, foi uma lesão grave, muito grave. E ela estava lá no Platão, né? Foi Platão, pastora? Você ficou lá? E ela estava internada, ela estava angustiada. E ela contou aqui que ela, meu Deus, o que eu estou passando isso? Ficava assim, orando, falando com Deus. E aí uma pessoa que estava até, né, minha pastora, acamada ali, né, alguns meses internada, falou: irmã, olha para a nossa situação, nós estamos aqui internada há muito tempo. Né, e a senhora, né, vai se recuperar, já vai embora para casa, assim, né? Como Deus usando aquela pessoa para acalmar o coração da pastora. Aí depois a pastora estava pregando, meu irmão, dentro lá do leito. E aí ela começou a entender o propósito de Deus. Então ela começou a ter uma experiência que até então talvez ela não tivesse. Ou seja, Deus tem um processo específico com cada um, irmãos. Então veja, Deus vai nos despedaçar. E C.S. Lewis vai falar sobre isso. Que Deus nos despedaça para a gente realmente colocar o pé no chão e falar: agora eu sei quem Deus é. Agora eu sei quem Deus é. Como o evangelista Carlos falou aqui no começo, a pessoa que fica para lá e para cá, ela não sabe quem é Deus. Estou sendo sincero. Ela não sabe. A pessoa que não se firma, ela não sabe quem Deus é. Ela não sabe. Como ele falou, irmão, estou lhe falando, se você não vigiar o emprego, que é bênção, ele vira uma maldição. Estou sendo sincero para você. Eu digo, não adianta você trabalhar domingo a domingo, você não vai prosperar. Porque você vai se matar e você vai pegar boa parte dessa riqueza e você vai pagar médico. Crê na promessa da honra que diz assim, ó. Tem uma parábola não, um conto que está no Talmud. Isso aqui só quem tem contato com a literatura judaica que vai saber. O povo judeu ensina algo interessante que é guardado há milênios, que é o seguinte. Eu já contei várias vezes aqui para você. Lá no deserto, irmãos, o maná vinha sobre o povo, sobre todo o povo que estava ali. Todo dia vinha ou não? Vinha todo. No meio do povo, tinha murmurador? Tinha. Tinha os que murmuravam menos? Murmuravam menos?
Tinha. Tinha aqueles que não murmuravam? Tinha. Tinha as 3 classes lá. Só que tem um detalhe. A palavra diz que aquele que murmurava, o maná caía longe, meu evangelista Alberto. Mais longe. Longe, longe mesmo. Eles iam lá, eles já murmuravam ainda mais. Pegavam, e diz a palavra, quando eles comiam, preparavam o bolo, né, das sementes de coentro, lá que era, né, e o maná. Aquilo que eles estavam desejosos de comer, eles sentiam o sabor. Irmão, pensa aí um pouquinho. Você fala bem assim, poxa, você está comendo. Vou dar um exemplo, né? Você está comendo amendoim. Aí fala, rapaz, mas eu queria estar comendo uma pizza. Ó. Aí você começa a sentir aquele sabor da pizza na boca. Eita, irmão, tá até assim, limpando já, meu Deus, salivando. Poxa, eu queria era comer uma picanha. Aí você comeu um pedaço de bolo, minha diaconisa Luísa. Aí você nunca foi no Picanha Mania, olha. Aí você não precisa, eu estou comendo aqui no deserto. Eles não tinham do que reclamar. Aí tinha aqueles que murmuravam menos. Já caía na metade do caminho. Era menos esforço, mas tinha que ir. E tinha aquele irmão que não murmurava, caía assim, ó, pertinho, o maná. O que essa parábola quer dizer? Tu pensa que o judeu trabalha muito, mas ele não se mata, é diferente. Eu vou dar um exemplo de um amigo que é o judeu, o Onazes Eugali, que ele até ministrou algumas vezes aqui na igreja. Quem lembra do Onazes? Quem lembra? Já faz muitos anos. Vou contar uma coisa que aconteceu com o Onazes. Quando eu comecei a ter amizade com o Onazes, ele estava numa situação muito difícil, irmãos. Muito. Sabe quantos filhos ele tem? Ele tem 12 filhos. 12 filhos ele tem. E ele teve vários casamentos, tá? Lembra daquilo, né? As 12 tribos de Israel. O Onazes levou muito a sério Jacó, né? As 12 tribos aqui formar a nação de Israel com a descendência dele. Sério, irmão, ele tem filho de quase 40 anos, o Onazes. Aí vem a escadinha. A última mulher que ele tinha, acho que ele teve 3 com ela. Isso aqui fechou 12 a conta. Mas nós somos muito difícil. Mas o Onazes, irmãos, sempre fiel aos princípios de Deus. Aí ele fez um curso para ser corretor. Olha como que Deus faz as coisas. Aí um dono de uma corretora colocou ele para vender imóvel lá na Ponta Negra. Meus irmãos, na primeira venda dele, a comissão dele foi R$30 mil. E aí, irmãos? Irmãos, ele é assim, muito de fé. Aí ele estava doente, né? A filha lá no Emoan, a filha dele. Não, no Tropical. Aí o médico chegou assim, olha, tem jeito para tua filha não. Quando passar aqui, ela vai morrer, ela está com dengue hemorrágica e tal, não sei o que. Aí ele se prostrou. Isso já é o testemunho antes dele ter virado corretor, né? Aí ele falou assim, se Jesus é o Messias, ele vai curar minha filha. Aí ele se prostrou. E eu vou servi-lo todos os dias da minha vida. Eu estou até arrepiado. Depois vem a comitiva médica e fala assim, eu não sei o que aconteceu, mas a menina está viva. E desde ele começou a servir Jesus, tá, irmãos? Aí ele foi lá, aí a vida dele, irmão, virou assim, ó, de melhoria. E aí ele casou com uma outra senhora, ele pegou a Covid, ele ficou entre a vida e a morte. Senhor, se eu me livrar. Ele falou, eu caso com essa mulher. Aí a mulher, meu amigo, aí ela falou assim, bora, tu prometeu. E casou com a outra, que já não estava mais com essa, mas não com a outra, irmão. E tá firme e forte. Essa foi, acho que a melhor mulher que ele casou hoje, meu irmão. A melhor mulher, ele falando. É bom que já, tipo assim, empate técnico, ele não pode fazer o que ele pode, mas ela não podia mais ter, né? Aí tá criando filho com ela lá e a família tá avançando. E tem recurso. É uma benção. Por quê, irmãos? Porque a gente tem que honrar e confiar. Mas eu nunca vi da boca do Onazes, irmão, sair uma murmuração. Sério. Ele é muito trabalhador, mas chegou no Shabat, ele para. Não tem negócio. Domingão que ele é para os cultos, para, não tem negócio. Agora, mesmo pensa um cara bom para vender. Estou lhe dizendo. Eu conheci ele era sacoleiro, irmãos. Ele ia lá, ele comprava numa loja lá no centro, um monte de coisa. Ele botava aqui, por exemplo, Papai Noel. Aí ele ia, sacão. Rapaz, eu tenho aqui relógio, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Parece que a gente conheceu ele lá no centro. E aí dele lá a gente tem uma amizade, né? Aí ele chegou lá na loja e tinha um livro assim, olha, Torá, eu sou professor de Torá, quem quer ler Torá aqui? Aí o meu irmão aí, vou te ensinar aqui hebraica. Aí, irmão, ele é muito particular, ele tem um dom, irmão, ele tem um dom para venda, é do judeu mesmo. O judeu tem um dom para venda, estou lhe dizendo.
Tô lhe dizendo. É por isso que ele teve 12, né? 12 meninos, né? Acho que pelo mais 6 mulheres, eu acho. Meu Deus do céu. Ele só não anda para fazer menino. Vou nem falar com quem tem filha que vocês conhecem. Meu Deus do céu. Vou falar aqui que é de cima aqui, onde a gente faz evento. Aqui eu tenho uma. Meu Deus, a Paula tem uma filhinha com a... Rapaz, o homem é abençoado. Mas, irmãos, aí eu concluo para você dizendo o seguinte. É nesse solo da decepção que a nossa vida vai realmente gerar uma fé genuína. Irmãos, por mais difícil que, assim, você esteja enfrentando uma situação, não deixe de caminhar cada vez mais em direção ao Senhor. É pior se você... Na verdade, é pior mesmo. Se você olhar para trás, é pior. Não se desespere, continue caminhando. Continue caminhando. Continue fazendo, continue sendo fiel. Porque você vai ver realmente uma fé madura. Hoje eu vejo os jovens, meu apóstolo, assim, ó. O jovem, ele está com muito contato com as redes sociais, o que está acontecendo? Ele cria um mundo que só existe na cabeça dele. Você fala assim, jovem, dá um exemplo, né? Sempre dou esse exemplo, gosto de dar esse exemplo. Não é? Estou falando porque tem jovens que eu já falei, mas eu falo para todo jovem que eu encontro. Jovem, o que tu quer ser? Quero ser médico. Eu falo, poxa, que legal, parabéns, meu filho. Se eu te perguntar, você está estudando? Estudando, mas tipo, porque... Aí eu, não, você não quer ser médico? Sim, sim. Aí eu falo assim, está fazendo preparatório? E precisa? Eu falei, claro. Aí, tá, mas você já se inscreveu para fazer o vestibular? Não, precisa. Tipo assim, irmão, eu não sei de onde que ele tirou que ele vai ser médico. Ele cria um mundo que só existe na cabeça dele. Aí ele fica se comparando nas redes sociais. Porque eu vou ter uma mansão, porque o meu carro vai ser uma BMW. Eu falei, cara, tudo bem, amém, não estou jogando contra, não. Mas eu falo assim, ele está se movendo. Você já tirou habilitação? Tem que tirar habilitação. Né? Tem que tirar habilitação para dirigir o carro primeiro. Né? Ou seja, o muito contato com redes sociais, aí ele cria um mundo que não existe. É como, por exemplo, querer morar numa casa sem fazer o alicerce. Não vai, não. Então eu tento trazer, não deixando que ele sonhe, que ele tem que sonhar, mas trazendo também, olha, você vai conseguir, você vai, mas você tem que fazer isso aqui, ó. Você vai ter que plantar isso aqui, você tem que fazer. Você quer passar no concurso? Quero. E aí, bora estudar? Não sei. Estou muito ocupado. Então, tu não quer passar. Tem que estudar, cara, tem que ir para cima. Tem que tirar um tempo. Você quer ser um pregador? Qual foi o versículo que você leu hoje? Tem que ler, depois eu não estou muito ocupado após essa semana. Nunca vai ser um grande pregador, porque tem que ler, tem que estudar, tem que buscar para poder, né, levar a palavra com excelência. Então, eu concluo dizendo essa palavra para você. Que hoje, qualquer decepção que você esteja sentindo, ou, quiçá, você talvez hoje está percebendo que hoje Deus está te chamando para uma fé real. Uma fé realmente que tem os pés no chão. Cara, eu sei, estou lendo a palavra, estou passando luta, mas eu vou continuar lendo a palavra. Eu vou continuar buscando, eu não vou deixar de buscar o meu Senhor. Amém? Claro, é muito bom você vir para o culto e você precisa vir, mas como é que está a tua semana? O Senhor Deus realmente faz parte da tua rotina? Jesus tem que fazer. Está difícil? Vamos chorar. Senhor, está doendo. Senhor, está difícil, Senhor, a situação. Mas vamos chorar na presença dEle. Às vezes, irmãos, nós colhemos algumas coisas que a gente planta também. Mas não é porque Deus é mau, você vai colher, você vai pagar por isso, pelo que você fez, não. É porque a gente precisa passar pelos processos, para que a nossa fé, irmãos, não seja uma fé que só existe na nossa cabeça, uma invenção, mas uma fé real. Senhor, eu estou vendo o obstáculo, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo. Até o último momento. Irmãos, quantos qualicampos nós fizemos praticamente sem dinheiro, o apóstolo sabe. No último minuto ali da prorrogação, da final, Deus, ele trouxe a solução. E às vezes, irmão, na nossa vida tem que ser difícil sim. Guarde o teu coração, tem que ser difícil sim.
Porque se for fácil, Deus sabe, a gente não vai valorizar. Nós não vamos valorizar. A gente vai ser só o crente pedinte. Deus parou de dar. A gente se frustra. Por isso que a gente tem que dar para os nossos filhos sim, mas dê com moderação, dê com limites. Porque se você der tudo, você se prepare para uma profunda decepção. A mãe está aqui, sabe o que eu estou falando. A mamãe é uma prima que é praticamente irmã. Criada, irmãos, criada. Desde quase bebê, irmãos. A mamãe pagou a faculdade mais de 20 mil, juntou recursos, abençoou com tudo, mas pergunta se ela liga pelo menos assim, devia até chamar minha mãe de mãe. E eu falo mesmo, eu não estou nem aí, porque isso aqui eu falo que é um caso real, que nem aquele programa. Mas não fala assim, tia, eu vou lhe mandar aí 10 reais, só tomar um suco. E a mamãe colocava limites, tá? Mas mesmo assim, para você ver. Para você ver. Agora, imagine se não colocar limites. Aí, meu irmão, estraga. Vá mostrando a realidade das coisas. E Deus faz exatamente, irmãos, assim com a gente. Faz ou não faz? Se Deus der tudo, não vem mais. Não busca mais. Não se prostra mais. Não se humilha mais. Então, diga, a dificuldade ela é uma bênção. Quem toma posse. Então, diga assim, a partir de hoje, eu não vou me decepcionar com o Senhor. Tem que vir às vezes difícil mesmo. O telhado vai vir debaixo de muita oração, mas vai vir, irmãos. Amém? Sabe por quê? Porque depois nós vamos cantar o hino da vitória, né? Cantar o hino da vitória, como diz aqui o louvor, irmãos. Salmo 126. Amém? Vamos nos pôr de pé nessa hora? Amém?